E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre graça. E que nós podemos viver um ano mais pautado na graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, por gentileza, a partir do verso 7, diz o seguinte: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, anjo de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós estamos correndo um perigo na nossa vida. Todos nós corremos o perigo da presunção de nos acharmos melhores do que os outros. Como comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos algumas crenças que são distintivas, o que não é um problema. Porque todos os indivíduos têm características distintivas e todos os agrupamentos humanos que se propõem a ser relevantes têm algumas características distintivas. O movimento adventista, ele começa com o propósito de deshelenizar a teologia cristã, que é basicamente interpretar a Bíblia sem os óculos da tradição, da filosofia, das convicções humanas. É a tentativa de interpretar a Bíblia usando os próprios óculos que a Bíblia oferece. Como Jesus interpretou a Bíblia? Quais foram as metodologias utilizadas por Jesus? A metodologia utilizada pelos apóstolos? Como que um profeta interpretou o profeta anterior? Então, a partir das metodologias tiradas do próprio texto, das próprias pessoas da Bíblia, a nossa proposta era que é possível interpretar a Bíblia sem precisar usar recursos da filosofia, da tradição ou de qualquer aparato humano. Essa é uma crença distintiva. E com isso nós temos algumas. A crença na breve volta de Cristo Jesus, um retorno pessoal, literal. A crença na imortalidade condicional da alma, ou seja, a alma não é imortal. Qualquer imortalidade que a alma tenha não é atributo dela, é algo dada por Deus. E mais do que isso, a alma não é um ente, ou melhor, a alma não é algo, que sai do corpo, subjetivo. A alma é o indivíduo, é a pessoa, é o indivíduo capaz de respirar. São crenças que nós temos. Eu posso citar aqui a mais conhecida, que é a crença que a lei de Deus e o sábado ainda são vigentes. Poderia citar o dom profético como uma manifestação real para o tempo do fim. Poderia citar, quem sabe, a crença no juízo investigativo pré-advento. E por que não citar as 3 mensagens angélicas e a missão que elas nos conferem? Todas essas são crenças da nossa comunidade. Todas essas. E nós corremos um risco. Já que essas crenças são ótimas, porque elas são bíblicas. Elas são devidamente construídas no aparato bíblico, a partir de metodologias que cremos que foram extraídas também da própria Bíblia. Mas o risco é começar a achar que somos bons demais, superiores aos outros. Afinal de contas, quem poderá ter salvação a não ser nós mesmos que detemos a verdade? Quem pode interpretar a Bíblia tão bem quanto nós?
como comunidade, como corpo de Cristo. Esse é o risco da prepotência, do exclusivismo, da vaidade. Esse é um risco. E por corrermos esse perigo, este texto endereçado ou escrito pelo próprio apóstolo Paulo, contando sua própria história, faz todo sentido para nós. Porque quem é Paulo? Quem é esse indivíduo que, se tivesse vivido no mesmo tempo de Platão, teriam tido conversas de igual para igual? Quem é esse indivíduo extremamente capaz, com uma mente brilhante, com uma capacidade de argumentação de poucos, que com muitas debilidades fez mais pelo cristianismo em toda a sua história? Quem é esse apóstolo? Paulo é um judeu. Ele é da linhagem de Benjamim, e a tribo de Benjamim era uma tribo muito amada por Israel, porque era a tribo dos guerreiros. Quando Israel se armava para a batalha, naquela formação, parecendo uma flecha, a tribo que ia à frente, lá na ponta, era a tribo de Benjamim. Então todo Israel devia muito à tribo de Benjamim, que por muitos anos se especializou na guerra para prover a proteção da nação. E Paulo diz: eu sou judeu da tribo de Benjamim. Além disso, ele começou a aderir a um partido religioso de seu tempo, os fariseus, que eram extremamente respeitados pelo judaísmo do primeiro século, e portanto Paulo não negava que o seu zelo pela lei estava acima do que as pessoas costumeiramente zelavam. Os fariseus se orgulhavam do seu zelo, da sua obediência, da forma como eles prestavam atenção às minúcias, aos detalhes da lei de Deus. E, portanto, Paulo, em seu tempo, também era conhecido e respeitado pela forma como ele guardava os mandamentos divinos. Mas, além de ser um judeu da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso da lei, Paulo também, ele era um judeu nascido na diáspora, nascido fora da Palestina, ou melhor, fora de Jerusalém, da região ali da Judéia. Ele nasceu na cidade de Tarso. E, portanto, desde pequeno, ele aprendeu a viver e a conviver com a cultura greco-romana, com o helenismo. E por essa razão, ele era um indivíduo que transitava bem em todos os níveis da sociedade. Afinal de contas, sua família era uma família provavelmente abastarda, e ele recebeu a melhor educação possível de seu tempo, tanto judaica quanto não judaica. Um indivíduo versado na filosofia, na retórica, versado nas línguas, falava hebraico, aramaico, grego, latim e provavelmente alguma outra língua. Era um indivíduo extremamente capacitado. E se não bastasse tudo isso, era também uma pessoa cidadã romana, que para o período quer dizer muita coisa. Algumas pessoas pagavam fortunas por um documento de cidadania romana. Os cidadãos romanos no Império tinham muitos direitos. Só que Paulo era descendente, ele não tinha comprado. Então, como cidadão romano, ele tinha algumas prerrogativas romanas. E quando foi para perseguir a igreja, ele recebia autorizações diretas do império, e ele perseguia os cristãos não como sendo transgressores religiosos, mas sim como sendo transgressores políticos. Porque os cristãos não aceitavam chamar a César de Senhor, adorar a César. Os cristãos não aceitavam. Então ele tinha o argumento certo. Por ser cidadão, ele tinha autorização. Então ele perseguia e matava, coisa que os judeus não podiam fazer. Esse é Paulo. Como já disse a vocês, uma das pessoas mais importantes que já viveram em nosso planeta. Na verdade, deixa eu tentar ser mais direto ainda. A forma como você vive a sua vida hoje, a forma como a nossa sociedade se organiza, a civilização ocidental, ela só está organizada da forma que está organizada por causa de Paulo. É nele que se unem vários conceitos que formam a nossa sociedade. O direito romano, a religiosidade hebraico-cristã
e a filosofia grega. É por causa de Paulo que a nossa sociedade é do jeito que é. Então nós temos um indivíduo que pode se orgulhar, não temos? Se tem alguém que pode ser presunçoso, se sentir superior, capaz, se tem alguém que pode ser altivo e olhar para os outros, sentindo-se superior aos outros, esse indivíduo é Paulo. Até o dia em que ele viu Jesus. Indo para Damasco, ele vê Jesus claramente e ele cai no chão. E ao cair no chão, nunca mais a sua vida foi a mesma. E o mais lindo, se você ler a história do apóstolo no livro de Atos dos Apóstolos, é que depois de ver Jesus, ele fica cego, depende dos outros para conduzi-lo para cá e para lá. E nós vemos um homem poderoso, extremamente humilde, quase que uma criança precisando de ajuda. Deus manda alguém para curá-lo. E dali Paulo vai para o deserto da Arábia e passa 3 anos refazendo sua mente. Lendo a Bíblia novamente, estudando novamente tudo. Agora ele tem que estudar toda a crença judaica, o Antigo Testamento, com uma nova perspectiva, com a perspectiva de Jesus, o Messias. Porque até então ele perseguia esse tal Jesus, mas Jesus apareceu para ele visivelmente. Não dá para negar, ele não pode mais ser a mesma pessoa. E depois desse tempo, ele vai pregar. E quando ele vai pregar, ele vai confiante. Mas no seu primeiro momento de pregação, ele precisa fugir da cidade por um cesto. Descendo por um cesto. Em posição fetal dentro de um cesto. E em Paulo, aqui na carta de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele deixa claro que aquela foi a experiência marcante em sua vida. Dali em diante, aquela experiência pautaria todas as suas atitudes. E o mais incrível é que ele deixa bem claro que nesse contexto do deserto para o cesto, ele tem uma visão. É a primeira vez que ele está abrindo o coração sobre essa visão. E se você olhar comigo no verso 1 do capítulo 12, ele diz assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E ele não quer nem dizer o que é ele mesmo, mas ele deixa claro durante o texto. Ele diz assim, que conhecia um homem em Cristo, que há 14 anos atrás foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, ao homem dizer. Isso é incrível, porque esse homem poderoso, capaz, treinado em todas as linhas acadêmicas de seu tempo, apto do ponto de vista civil, religioso, ele cai, ele fica cego, ele tem uma experiência com Cristo, ele passa um tempo excluso, solitário, tendo um encontro melhor com o Senhor, ele retorna, ele vai pregar e aí ele falha na pregação. Ele falha na pregação. Porque gerou perseguição. Ele tem que fugir num cesto. E naquele momento ele tem uma visão do céu. E Deus mostra a ele coisas que nenhum ser humano jamais disse ou poderia dizer. E as revelações que ele recebe são tão grandiosas, são tão poderosas, são tão marcantes, que junto com a revelação maravilhosa que ele recebeu, Deus dá a ele outra coisinha, que é o que nós lemos aqui no verso 7. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro ou anjo de Satanás. Isso é extremamente interessante. Para que ele não ficasse orgulhoso, ele recebe esse presente, um espinho na carne.
algo que incomoda, algo que dói, algo que ele se recorda o tempo todo, como mensageiro de Satanás, para que ele não se permitisse ir na direção do orgulho. Recebi uma revelação que nenhum ser humano recebeu: o perigo de ir na direção do orgulho. Quem deu esse espinho para o apóstolo Paulo? Quem deu? Deus. Foi Deus quem deu. E Deus deu esse espinho, em primeiro lugar, para deixar claro que todas as coisas estão sob o cuidado de Deus. Deus está sobre todas as coisas. Nada é maior do que Ele. Nada acontece sem sua autorização. É bem verdade que esse espinho na carne é mensageiro de Satanás a Paulo. Mas lembre-se que ninguém ultrapassa uma fronteira que é guardada pelo Senhor. Ninguém ultrapassa. E digo mais: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. E o diabo, ele anda a derredor como um leão que ruge, querendo achar alguma coisa a devorar. Bem, se esse é o caso, o diabo ele só ultrapassa a fronteira se Deus permitir. E nesse caso, Deus permitiu. E Paulo agora se encontra com um espinho na carne, com um propósito muito claro. E o propósito é para que você não se orgulhe, para que você não se sinta superior, para que você não se envaideça com as revelações grandiosas que você recebeu do céu, para que você não se sinta melhor do que o teu irmão, para que você não comece a achar que você é o escolhido, vai para o céu e o teu irmão está perdido porque não é igual a você. Então tem aqui um espinho na tua carne. As formas que Deus disciplina, né? Então esse é o espinho. A razão é essa. E nós poderíamos nos perguntar, será que Deus um dia tiraria esse espinho? E Paulo ele chega a dizer, olha, verso 8, por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse esse espinho de mim. Então o Senhor me respondeu. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é suficiente. O que seria o espinho que o apóstolo Paulo aqui fala? Calvino e alguns teólogos dizem que esse espinho provavelmente seria um pecado escondido. Alguma coisa que está lá guardada no ímpeto do apóstolo. Tem algum ser humano que não tem um pecado escondido? De acordo com o próprio apóstolo Paulo, não. Todos pecaram e carecidos estão da glória de Deus. Eu me lembro até do que Hebreus diz, que no ato de estar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos nos dispor de todo pecado que tenazmente nos assedia, que firmemente, que constantemente nos assedia, querendo dizer que todos nós temos um pecado que nos assedia dia a dia. E obviamente esses pecados são diferentes. Pode ser que para alguns de nós, o pecado que nos assedia é o orgulho. Para outros de nós, são pecados mais práticos, como o embriagar-se, usar substâncias que acabam com o corpo. Alguns são infiéis à família, ao cônjuge. Outros são infiéis com as coisas de Deus, nas mais diferentes situações. Tem até aquele que é um indivíduo que se acha sincerão, autêntico, mas na verdade é um indivíduo meio boçal, meio ignorante. Esse indivíduo também é pecador. Talvez seja até o pecado que ele fica guardando e se orgulha dele. O fato é que todos nós temos algum pecado. Em Romanos, no capítulo 7, Paulo fala dos seus próprios. Ele diz assim, olha, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse cadáver, desse homem de morte,
Quem vai me livrar? Porque afinal de contas, o que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer é exatamente o que eu faço. Quem vai me livrar? Eu estou preso no meu pecado. Com a minha consciência eu quero obedecer a Deus, com a minha consciência eu quero obedecer à lei de Deus, mas os meus membros respeitam a uma outra lei. Parece que há uma natureza guerreando contra outra natureza. A natureza espiritual quer fazer o que Deus quer, mas a minha natureza carnal, ela me leva a vivenciar os meus desejos mais infames, mais distantes da vontade de Deus. É um desespero para Paulo. E o fato é que o espinho na carne, para alguns de nós, provavelmente seja um pecado. É bem provável. Mas uma boa parte dos teólogos não concordam que, nesse caso, para Paulo, o espinho na carne dele seja pecado. Há uma outra linha, encabeçada por Lutero. E Lutero dizia que o espinho na carne de Paulo era o contexto de perseguição, era o contexto de opressão que Paulo vivia. Se você voltar aqui no capítulo 11, a partir do verso 24, Paulo vai narrar que a vida dele não era fácil. Ele diz assim, olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um plantador de igrejas, então ele se preocupava com as igrejas por onde ele plantou. Você percebeu, inclusive, que aquela ideia, né, da teologia da prosperidade não funciona. Você viu que Paulo, na experiência dele, seguir a Jesus e viver uma vida tranquila, com prosperidade, não é a mesma coisa. A relação não é tão óbvia assim. Lutero defendia isso. O espinho na carne de Paulo são as perseguições que Paulo vivia. E pode ser que para muitos de nós o espinho na carne seja exatamente isso. Somos perseguidos. Perseguidos porque resolvemos viver nossa vida de forma honesta. E no mundo em que vivemos, honestidade nem sempre é respeitada e admirada. Perseguidos porque nós escolhemos viver a nossa vida, nossa sexualidade de forma pura. E no mundo que nós vivemos, isso é balela, é coisa de gente ultrapassada. Somos perseguidos porque escolhemos obedecer a Deus, separar um dia da semana para dedicar-nos a Deus e às pessoas, usar os nossos recursos para abençoar o próximo. Então talvez, para alguns de nós, esse seja o espinho na carne. Esse seja. Mas a maior parte dos teólogos vão em outra direção ainda. E essa terceira direção, que é a que eu mais concordo, é a direção que apresenta o espinho na carne como sendo uma enfermidade. Provavelmente um problema de cegueira. Se você ler a carta aos Gálatas, em algum momento da carta, Paulo fala assim, olha, vejam com quão grandes letras vos escrevo, demonstrando que ele já não conseguia mais escrever pequeno, já tinha que ter umas letronas maiores. Tem gente que é assim, né? Tem alguém aqui que tem aquelas bíblias com letra grande, que não funciona mais de outro jeito? Então, algum problema de cegueira. No livro de Atos, inclusive, tem um outro evento, quando Paulo está perante o Sinédrio e o sumo sacerdote manda alguém dar um tapa em Paulo, e alguém bate nele, e Paulo tem uma personalidade, igual todo mundo tem as suas personalidades, e a personalidade de Paulo é meio forte. Então, ele recebe o tapa, e ele grita assim, Deus há de te julgar, ó parede esbranquiçada. Ele não viu quem bateu, ele só viu que estava um branco na frente. E aí alguém fala assim, Paulo, você está falando com o sumo sacerdote, Paulo. Me perdoe.
É muito errado alguém falar contra uma autoridade escolhida por Deus. Então, provavelmente Paulo não enxergava muito bem mais, sabe? Já estava precisando de óculos, mas não tinha óculos na época. Então, a cegueira talvez seja o grande espinho na carne de Paulo. Mas o fato é que todos nós sofremos algum espinho, lá está, nos afetando. É bem provável que agora eu esteja pregando para alguém que está enfrentando uma enfermidade há muito tempo. E não aguenta mais ter que enfrentar esta enfermidade há muito tempo. E ora a Deus, Senhor, me livra, me cura. Ah, como eu gostaria de poder viver a minha vida sem esse espinho na minha carne. Nem todas as doenças são curáveis. Jesus não curou todas as pessoas enquanto esteve aqui nessa terra. Ele curou a quantidade suficiente para poder chegar o recado para mim e para você, que no novo lar que Ele prepara, todas as curas serão possíveis. Mas Ele não curou todas as pessoas. Inclusive tem uma música que é interessante. Ela é uma música que diz assim, ó: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vocês conhecem essa música? Eu não vou cantar não, senão, né? Mas ela repete: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E acontece o quê? Passa o temporal. Só que às vezes o temporal não passa não. Essa música está certa, com Cristo no barco tudo vai muito bem mesmo. Mesmo que o temporal não passe. Jesus não pausou todos os temporais de seu tempo. Então o espinho na carne pode ser um temporal. O tempo vai e vem e o temporal lá está. O espinho lá está. E o que fazer quando o espinho está tão dolorido? O que fazer quando o ferimento está grande? O que fazer quando as dores são insuportáveis? Quando o tempo passa e parece que nunca nada se resolve, o que fazer? Você pode fazer como Paulo, orar e dizer: Senhor, tira de mim, afasta de mim esse espinho na carne. Mas eu preciso te preparar para uma possível resposta. Pode acontecer de Deus olhar para você e falar assim: filho, filha querida, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Você não precisa de nada mais do que a minha graça nesse sentido. C.S. Lewis dizia que a graça de Deus é a maior contribuição do cristianismo ao mundo sofredor. A graça contribui profundamente. A minha graça te basta. Eu queria concluir essa reflexão dizendo 3 formas como a graça basta para nós. Em primeiro lugar, a graça nos basta, porque ela sempre será um recado, um lembrete de que Deus te ama, Deus te acolhe, Deus te abraça, a despeito do espinho na carne que você tenha. Se o seu espinho na carne for um pecado, por exemplo, não há pecado no mundo que possa te afastar do amor de Deus. E se você tem dificuldade de entender isso, olhe, por exemplo, para um pai e para uma mãe. Vocês sabem, né, pais e mães? Não há nada que os nossos filhos possam fazer que façam com que nós não o amemos. Nós podemos repreendê-los, nós podemos corrigi-los, nós podemos não concordar e não aprovar suas atitudes. Mas isso nunca nos fará amá-los menos. Não importa a dor que você sente,
se você está incapacitado por alguma enfermidade, por alguma doença, por algum acidente, por alguma perseguição, por algum pecado, Deus continua te amando profundamente, porque de acordo com o que o livro de Salmo nos diz, da mesma distância que está o Oriente do Ocidente, é a distância que Deus afasta as nossas transgressões de nós. E o salmista continua dizendo, da mesma forma que um pai se compadece do seu filho, o nosso Deus se compadece de cada um de nós. Não há como nos afastar do amor de Deus, e isso acontece por causa de uma coisa: da graça. A graça nos basta porque ela garante que nós estaremos sempre conscientes de que o amor de Deus nunca nos faltará. Mas há uma segunda razão do porquê a graça nos basta. É porque a graça nos ajuda a vivermos com o espinho na carne de forma mais digna. Nós vamos viver uma vida tendo que conviver com esse espinho na carne. E algumas pessoas escolhem se entregar ao espinho, se entregar ao pecado, se entregar à enfermidade, se entregar às perseguições, param de viver. Vivem uma vida indigna, sem alegria, sem felicidade, mesmo com a presença do espinho. A graça de Deus nos faz seguir em frente, olhando para aquele que é o consumador, o autor da nossa fé, com a convicção de que o espinho na carne não fará minha vida parar. Outros, pior ainda, começam a viver a vida de forma hipócrita. Fingem que não têm o espinho, julgam os espinhos dos outros, escondem para debaixo do tapete os seus próprios espinhos. A graça escancara e diz assim: olha, assuma os seus espinhos. Assuma. Mas receba também graça, perdão e misericórdia para tempo oportuno. Essa é a graça de Deus. Mas em terceiro lugar, a graça de Deus nos ajuda a não permitir que nossa vida seja definida pelos nossos espinhos. Não é o espinho na carne que define quem você é. Não é o espinho. É a graça de Deus que te define. O espinho na carne não é quem você é. O espinho na carne é um acidente no percurso, não o percurso. É um acidente, é eventual, acontece às vezes. Quem garante quem você é a graça de Deus. Então pode ser que hoje você esteja passando por um momento muito difícil. O espinho te espetou hoje, está machucado hoje, está sangrando hoje, e agora? Talvez você chorou enquanto via para cá, chorou ao acordar, foi dormir, se é que deu para dormir, sofrendo um pecado, uma dor, uma perseguição. Lá está o espinho. Mas isso não te define. Olha para frente, porque amanhã o espinho pode não existir na tua vida. É por isso que a pior atitude que nós podemos tomar em relação ao espinho é sermos passivos. Lá na carta que Paulo escreve, na sua primeira carta, no capítulo 15 aos Coríntios, Paulo fala que por causa da graça de Deus, eu fui o indivíduo que mais trabalhou, mais atuou. A graça de Deus em mim foi ela que me fez agir, ela que foi a potência, ela que foi a energia, ela que foi a força. E isso nos faz aprender que a graça de Deus não cria indivíduos passivos, a graça de Deus cria indivíduos guerreiros, ativos contra o mal. A gente nunca retrocede para trás, nem para pegar impulso. A graça nos impulsiona, porque a graça é uma energia revitalizante que vem do próprio Deus. E sabe qual é a melhor definição para graça? É essa aqui que está no finalzinho do verso 9. Perdão, no começo do verso 9. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é graça.
é quando o poder de Deus atinge você. E a sua fraqueza agora não é nada frente ao grande poder que Deus tem. Isso é graça. E talvez, com a compreensão de que nós somos tão débeis, tão frágeis, nós não nos permitamos nunca mais ser tomados pelo orgulho, pela vaidade e pela presunção. Porque tudo que somos e tudo que temos é por causa da graça de Deus. Olha como Paulo conclui. Por essa razão, verso 10. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Você percebe como ele passa a enxergar o espinho de uma outra forma? O espinho é um lembrete da minha fraqueza, mas não apenas isso. O espinho também é um lembrete do poder de Deus. Quando Ele atua a meu favor, com o poder que vem de suas mãos, a graça se manifesta. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de chamar o nosso ministro amado, que vai nos dirigir a uma reflexão sobre a graça a partir da música. Enquanto ele canta, o teu coração pode se abrir e você pode receber as bênçãos do céu em forma de graça na tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque hoje temos a graça de Deus à nossa disposição. Para 2024, viva a vida com a graça suficiente de Deus.